Olá, tudo bom? Eu sou o Léo, plantonista, e professor de Geografia do Poliedro. Respondendo uma dúvida teórica que surgiu aqui, a dúvida basicamente me pergunta qual foi o papel da Coreia, né, das duas Coreias, nas divisões internacionais do trabalho em momentos históricos anteriores. A gente poderia considerar que naquele período de ocupação japonesa, as Coreias seriam efetivamente colônias do Japão? A dúvida vai mais ou menos nessa linha, tudo bem? Bom, primeira coisa que a gente tem que considerar é que, na verdade, as sociedades locais elas existem há muito, muito tempo. A gente normalmente discute no currículo do ensino médio e, consequentemente, né, no currículo que é abrangido pelas provas do vestibular, geralmente uma abordagem um tanto quanto eurocêntrica, um tanto quanto ocidentalizante, né, ou ocidentalista, a respeito do desenvolvimento das sociedades locais. A gente não aborda tão aprofundadamente, né, especialmente na história, as sociedades, as civilizações muito antigas que nós temos nessa região. Então, geralmente, a gente começa a discussão já num contexto, né, dos últimos 3, 4 séculos, né, estendendo um pouco mais. Mas vale ressaltar que a região ela foi ocupada por diferentes povos, por diferentes civilizações ao longo da história. Nós temos desde ocupações de populações mongóis, nós temos períodos de ocupação de civilizações que depois vieram a se estabelecer e dar origem ao que hoje nós chamamos de chineses. Nós temos ocupações, eventualmente, também do governo e do Império Russo, num contexto um pouco mais recente. Então, nós temos ali, na verdade, todo um conjunto de diferentes civilizações, de diferentes povos que ocuparam aquela região. Sendo um pouco mais especificamente a relação aqui com o contexto de ocupação japonesa, a gente pode fazer um paralelo, né, com um processo expansionista territorial japonês, que data geralmente, né, do final do século XIX, a metade do século em diante, especialmente, né, então a partir de 1850, mais ou menos, tudo bem, com a tendência expansionista, né, do governo japonês na época, especialmente motivada por um interesse em industrializar o país. Lembrando que o Japão tem um território relativamente pequeno e tem uma oferta relativamente limitada de recursos naturais no seu território, que é composto por ilhas, ok? A necessária busca por matérias-primas, por recursos naturais para viabilizar e fomentar esse processo de desenvolvimento industrial foi um dos fatores que motivou essa tendência expansionista territorial japonesa. Então, nós temos, a partir aí desse momento, da metade do século XIX em diante, especialmente, uma ocupação japonesa cada vez mais relevante ali na Península da Coreia, tudo bem? Inclusive, você tem um contexto anterior à Primeira e à Segunda Guerra Mundial, nos primeiros anos do século XX, né, 1900 e pouco, nós temos ali um processo, inclusive, de efetiva colonização daquela região. Nós temos uma ocupação japonesa que, entre outras coisas, empreende uma dominação cultural. Okay? Você tem o japonês sendo adotado como um idioma local, você tem toda a cultura japonesa sendo, de certa forma, imposta às sociedades locais, o que, inclusive, ocasionou uma drástica transformação da sociedade coreana na época. Então, você pode sim considerar que durante esse contexto, né, da passagem do século XIX para o século XX, que compreende aquela divisão internacional do trabalho do período imperialista na Europa, então o período em que a Inglaterra e a França, né, representavam as principais potências econômicas, um contexto em que o mundo vai se dividir fundamentalmente entre países industrializados e países agroexportadores, né, as antigas colônias aqui na América Latina, especialmente, e os países que estavam passando pelo neocolonialismo, especialmente na África, em algumas partes da Ásia também. Tudo bem, estamos falando desse momento. Você pode considerar, portanto, que nesse momento a Península da Coreia ela vai se encaixar quase que nessa mesma denominação de colônia. É quase um processo de neocolonialismo, mas é um colonialismo autóctone, digamos, né? Porque é um colonialismo realizado pelo próprio Japão na Coreia, não é um colonialismo europeu como foi nos demais locais anteriormente mencionados. Tudo bem? Se você pega já a partir da Segunda Guerra Mundial, nós temos já uma tendência de emancipação da Coreia. Né? O Japão, como um dos derrotados na Segunda Guerra Mundial, tem como sanções aplicadas à sua derrota justamente a perda do território, né, que ele tinha ocupado tanto ali na Manchúria chinesa, no noroeste, aliás, desculpe, no nordeste, melhor dizendo, do território chinês, e também ali na Península da Coreia, ok? Então, o Japão deixando esses territórios durante esse contexto que acaba acontecendo justamente um processo de independência. E aí, por meio dessa independência, nós temos todo o desenrolar lá da disputa entre Coreia do Norte, apoiada pela China
e pela União Soviética, e a Coreia do Sul apoiada pelas tropas dos países ocidentais, especialmente norte-americanos e ingleses, e depois toda a questão, né, da Guerra da Coreia, a separação dos países, o alinhamento de cada um dos dois países a um dos dois lados ali na disputa de poder da Guerra Fria. Então você vai ter posteriormente, nessa outra divisão internacional do trabalho, um alinhamento da Coreia do Norte ao bloco socialista, Coreia do Sul ao bloco capitalista. Tudo bem, então você pode realmente fazer essa consideração, pensar no contexto de ocupação japonesa como um processo de colonização, por mais que ele tenha durado ali cerca de 70, 60 anos, não foi tão extenso como foi o período colonial aqui, por exemplo, no Brasil, né? Mas não deixa de ser um processo de colonização, ok? E no contexto posterior você tem essa inserção tanto da Coreia do Sul como da Coreia do Norte nos respectivos lados aí da disputa geopolítica que permeava a Guerra Fria. Tudo bem, espero ter ajudado, espero ter, né, tirado a sua dúvida. Fico à disposição para mais algumas outras questões aí que vocês precisarem. Uma boa tarde, bons estudos.